Bom dia, quinto ano! Vamos lá para nossa revisão de história hoje? Nossa revisão de história começa com um assunto bem conhecido de vocês. Bem no comecinho do nosso bimestre, nós falamos um pouquinho. O que é história? História é a ciência que estuda as sociedades. O homem através dos tempos significa investigação do passado, utilizando-se dos vestígios que a humanidade deixou. A partir disto, a história tenta compreender as mudanças e permanências dos tempo presente. Tenta compreender o quê? O tempo presente através do quê? Através dos vestígios que deixou lá no passado. Então, a história estuda o passado para compreender o que? O presente. Mas ela estuda simplesmente o passado? Não. Nós fazemos parte da história. Eu faço parte da história, você faz parte da história. Então, ela estuda o quê? Os acontecimentos no decorrer das nossas vidas. O trabalho do historiador é colher informações sobre o passado para analisá-lo e tentar compreender a sua relação com o presente. O historiador é o especialista que estuda a história. Quem é o historiador? A pessoa que estuda a história. Agora, mudanças e permanências. Falamos logo acima, né? Um pouquinho sobre isso. O que é mudança? O que é permanência? Mudanças se refere ao que? Passado e presença. Presente, né? Passado. Passado é o que? O que permanece. É aquilo que estava lá no passado, mas que permaneceu ainda. E presente? Ah, o presente é aquilo que mudou, tia Andréia. Sim, é as mudanças. O que aconteceu nesse presente? Quais foram as mudanças que aconteceram? Mudança e permanência, nós podemos observar bastante nessas duas imagens logo aí. Essas imagens representam de maneira muito fácil. O que é uma mudança e uma permanência? Nós estamos na sala de aula, as duas imagens, porém, houve-se o quê? Mudanças, mas também algumas coisas o que? Permaneceram. As cadeiras, as crianças, pessoas sentadas em fila, sim, permaneceu. É ao mesmo jeito que se estuda? Não, mudou-se. O aluno hoje em dia tem voz, ele fala, o quadro mudou, a sala de aula em si mudou, porém algumas coisas permaneceram. Isso é a diferença de mudança e permanência. Exemplos de mudanças rápidos são a moda. A moda ela é muito rápida, então é uma mudança bem rápida. E exemplos de permanência, as formas de trabalho. Professores, advogados, médicos, e permaneceu. As profissões, grande maioria delas permaneceram. Porém, existe algumas que já o quê? Houve-se mudanças, não permaneceram. Antigamente, existia o acendedor de lamparina nas ruas, porque não tinha energia elétrica. E essa profissão, com o passar do tempo, ela foi o quê? Ela teve o quê? Permanência ou mudança? Ela mudou, não existe mais essa pessoa, ela foi o quê? Extinta, né? Essa profissão. As tradições são exemplos de permanência. Nós passamos as nossas tradições, a nossa quadrilha, quais outras tradições? As festas religiosas, as nossas tradições básicas, o folclore, isso nós passamos, algo que permanece. O historiador busca compreender como, quando e por que as transformações e as permanências interferem na vida humana. O que acontece? Por que eu devo estudar mudanças e permanências? O que isso vai interferir na minha vida? Muito, muito, muito. Mudança. Antigamente não existia máquina de roupa, de lavar roupa. E isso aconteceu com o passar do tempo. Aí mudou-se, teve uma mudança. E agora? Agora nós estamos o quê? Lavando roupa. Permanece lavar roupa. Mas agora teve mudança.
mudanças dessa forma de lavar essa roupa. E o historiador vai estudar isso, ele vai estudar quais são as interferências que isso ocasiona na humanidade, na sociedade. O tempo e a história. Muito bom. O tempo que nós estudamos. O tempo é a matéria-prima do historiador. Ele estuda o tempo, presente, passado e futuro. Ele estuda tudo isso. Ele pesquisa no passado para entender o presente, para compreender também o que pode vir a acontecer no futuro, as permanências que pode vir a acontecer. O tempo é indicado por intervalos ou períodos de duração. Para organizar suas tarefas, os seres humanos criaram unidades de medidas de tempo, como hora, dia, mês, ano e século. As civilizações antigas mediam o tempo através do sol, da areia e da água. Com o passar dos anos, criou-se o quê? Os relógios. Relógio de pêndulo e relógio digital. Porém, antigamente, bem nessa primeira imagem aí, era um relógio de sol. Como que ele era utilizado? Colocava-se ele lá no sol, né? E aí a sombra que esse relógio emitia marcava ali uma hora. Porém, tinha uma dúvida. E se não tivesse sol nesse dia? O que ia acontecer? Não ia ter como fazer essa medição. O segundo exemplo de instrumento para medir o tempo antigamente era a ampulheta. A ampulheta era um instrumento de vidro que tinha uma areia lá dentro que marcava em torno de uma hora. Porém, se alguém não tivesse ali para virar esse instrumento de novo, o que ia acontecer? Não ia ter como marcar essa hora, né? Outro exemplo, que tinha basicamente quase a mesma técnica da ampulheta, que era medir o tempo através da gotejamento de areia, na Cleopsidra, ele media através do quê? Do gotejamento da água. A cada marcação que a água ia subindo no jarro, ia marcando um horário, e aí eles sabiam que horas eram. Criou-se também depois o calendário, depois veio os relógios e assim nós estamos agora com novas tecnologias. Porém, usamos ainda muitas dessas que foram criadas, né? Calendário, relógio, a maioria das pessoas usam hoje em dia celular, agendas para marcar o tempo. Depois de aprender um pouquinho sobre essa marcação do tempo, vamos falar um pouquinho agora sobre o calendário cristão. O calendário é o calendário que seguimos. A base para a contagem do tempo é o nascimento de Jesus Cristo. O nosso calendário, um ano tem 365 dias e 6 horas. E a cada 4 anos, nós temos o quê? Um ano bissexto, um dia a mais no mês de fevereiro. A contagem do tempo em milênios, séculos e décadas. Além de horas, dias, meses, anos, podemos contar o tempo em décadas, séculos e milênios. Tia André, qual é a diferença deles? O próprio nome já fala, década começa com D, de 10. De 10 em 10 anos, um período de 10 em 10 anos. Século, um período de 100 em 100 anos. Começa com S de quê? De 100, né? Mas 100 é com C, tia. Sim, mas o som já sai de 100 em 100 anos. Milênio. Milênio é um período de 1000 e 1000 anos, como o próprio nome já fala, de 1000 em 1000 anos. Sabendo disso, espero que vocês tenham aprendido, revisado, na verdade, né, tudo aquilo que já aprendemos nesse bimestre e que tenham uma excelente atividade avaliativa. Beijos!